Dizem que esse lugar está repleto de dinheiro. Ele está ali há séculos, mas ninguém conseguiu tirá-lo dessa lista. Os caçadores de tesouros têm se encantado com esse lugar desde 1795. Muitas pessoas tentaram a sorte procurando o tesouro que poderia estar escondido ali pelos piratas espanhóis ou até mesmo pelos cavaleiros templários. Mas hoje é impossível chegar lá, pois é um local privado, então tudo o que você pode fazer é reservar um passeio marítimo ao redor dessa ilha. Você também pode dar uma olhada em um reality show de TV estrelado pelos irmãos Ladina, Rick e Marty, que são uma equipe de entusiastas em busca dos tesouros de Oak Island, na Nova Escócia, Canadá. Sim, parece que não há lugar onde os produtores de TV não possam chegar. Uma das descobertas mais famosas foi o chamado Money Pit. Apesar do nome promissor, ele não estava cheio de dinheiro. Agora temos que pular para 200 anos atrás. O Money Pit foi encontrado pela primeira vez por um garoto de 16 anos em 1795. Um dia, Daniel McGuinness foi pescar em Oak Island. Ele viu uma árvore lá, nenhuma surpresa. Era um carvalho e tinha marcas estranhas. As árvores não pareciam ser naturais, então Daniel decidiu verificar a área. Ele então viu um pedaço de terra afundado e começou a cavar imediatamente. Seus dois amigos o ajudaram, mas em vez de tesouros, os rapazes encontraram apenas troncos colocados no subsolo em intervalos regulares. Parecia um lugar onde alguém poderia esconder dinheiro ou joias, mas nada de precioso foi encontrado. No entanto, havia algo curioso naquele poço. Alguém encontrou uma pedra de granito lá, que continha uma inscrição gravada. Houve muitas tentativas de decodificá-la, mas a maioria delas fracassou. Há uma tradução, porém, que diz 40 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Sim, McGuinness e seus amigos deveriam ter cavado mais. A próxima coisa divertida sobre o Money Pit é a fibra de coco encontrada lá embaixo. Dizem que grandes quantidades dessa fibra foram achadas a uma profundidade de 18 metros. Talvez isso não o surpreenda, mas preciso lembrá-lo de uma coisa. Oak Island fica na Nova Escócia, Canadá. Coqueiros não crescem lá. O mais próximo fica a cerca de 2.400 quilômetros da Nova Escócia, o que torna óbvio que alguém trouxe essa fibra propositalmente. Os pesquisadores tiveram a ideia de que a fibra de coco poderia ter sido usada para fazer cordas e descer todos os tesouros pelo poço. A seguir temos não um, mas dois mistérios. No final do século XIX, a Oak Island Treasure Company estava inspecionando e escavando minuciosamente a ilha. Todos acreditavam que algo enorme estava escondido lá. Esses caras conseguiram perfurar 46 metros no subsolo. É como se fossem 15 sinais de parada empilhados. Você deve ter imaginado que eles não encontraram quilos de ouro e diamantes. Mas encontraram um manuscrito. Há uma teoria que afirma que se trata de um dos manuscritos perdidos de Shakespeare. Alguns cientistas acreditam que ele foi escondido lá pelo escritor e cientista Francis Bacon, o verdadeiro autor das obras de Shakespeare. Sim, há rumores de que foi Francis e não William quem escreveu todas as peças e os sonetos, mas não há provas de que tenha sido realmente assim. O Money Pit pode ser o poço mais popular em Oak Island, mas não é o único e nem o primeiro. Antes da descoberta do Money Pit, os caçadores de tesouros estavam perfurando em Smith's Cove. Enquanto estavam represando lá, encontraram uma peça de madeira. Era uma formação em U que tinha números romanos. Depois de uma inspeção mais minuciosa, os especialistas perceberam que ela era supostamente datada de 1769. O Money Pit foi descoberto 26 anos depois. Esse fato criou muitas especulações de que essa estrutura poderia ter sido parte do verdadeiro poço com tesouros que todos estavam procurando. Agora dê uma olhada nesta moeda templária. Ela não foi a primeira descoberta na ilha, mas foi crucial de alguma forma. Mesmo que isso não pareça grande coisa hoje em dia, na época medieval essas moedas acumulavam uma quantidade insana de riqueza. Em geral, elas eram armazenadas em fortalezas europeias. Para os caçadores de tesouros, essa moeda era um sinal claro de que havia mais a ser encontrado na ilha. A lógica é simples. Se há uma moeda desse tipo, deve haver algo mais. E eles estavam certos, essa não foi a única descoberta dos templários. Na costa sudoeste da ilha foi encontrado um virote. Os especialistas dizem que ele data do século XIII, mas, mais uma vez, isso não era algo que os caçadores de tesouros estavam procurando. Mais algumas moedas foram encontradas na ilha. Rick e Marty Ladina recuperaram essa preciosa peça de um pântano. A moeda é feita de cobre e desta vez é originária da Espanha. Quando ela foi encontrada, os irmãos Ladina só conseguiram ver o número 8 gravado nela. Mais tarde, porém, alguns especialistas estudaram essa moeda e afirmaram que ela foi fabricada por volta do século XVII.
Eles conseguiram limpá-la bem e viram a data de 1652 gravada no verso. Há uma teoria que afirma que os exploradores espanhóis encontraram um tesouro, mas o esconderam em vez de levá-lo ao rei. Portanto, talvez essa moeda tenha caído de um baú cheio de moedas e joias e seja parte do tesouro que todos estavam procurando. Ou alguém pode tê-la perdido acidentalmente enquanto procurava o tesouro. Quem sabe? Outro famoso caçador de tesouros é Gary Drayton. Gary e sua equipe, com Rick Ladina, encontraram 2 moedas enquanto faziam a detecção de metais na ilha. Eram moedas do rei Charles II Britânia do século XVII. Uma delas tinha uma inscrição bem clara, afirmando que a moeda havia sido cunhada em 1771. Outro tesouro do pântano, possivelmente de origem espanhola, também está aqui. Desta vez é um anel de prata. Um especialista o estudou de perto e relatou que ele havia sido consertado 2 vezes. O anel foi aumentado uma vez e também diminuído uma vez. Ele é decorado com um desenho floral, que era popular na Europa na década de 1730. Entre todas as outras coisas curiosas, Rick e Marty Ladina encontraram um botão de prata no ponto Isaac. O ponto é bastante antigo, supostamente data de meados do século XVIII, e o famoso Money Pit foi descoberto mais tarde. É por isso que não foi uma grande descoberta. Ele poderia simplesmente pertencer a algum fazendeiro que criava gado pacificamente na ilha. Não há registro oficial de nenhum baú cheio de pedras preciosas e moedas encontrado em Oak Island, mas os entusiastas encontraram algumas joias lá. Primeiramente, a equipe encontrou um broche com uma magnífica gema vermelha. Eles erroneamente pensaram que se tratava de um rubi, mas um gemologista profissional afirmou que era uma granada. A peça era feita de prata e também bastante antiga. Os especialistas acreditam que foi feita por volta dos anos 1500 ou 1600. Outro broche que encontraram não tinha nenhuma pedra preciosa, mas portava um design intrincado. É um broche com o desenho de uma folha e uma corda ornamentada. Há 13 ramos da folha, o que instantaneamente criou mais mistério para toda a caça ao tesouro. Em primeiro lugar, há uma escultura com uma árvore de 13 galhos em uma rocha na costa norte da ilha. Além disso, muitas pessoas acreditam que o número 13 é importante para os Cavaleiros Templários. Os entusiastas também encontraram um broche não muito longe do local onde Daniel McGuinness, o cara que encontrou o Money Pit, morava. O broche foi mostrado a um gemologista profissional, Charles Lilton Brain. Ele teve que informar a equipe que não havia nenhuma pedra preciosa adornando essa peça de joalheria. De fato, a pedra que parecia ser uma gema era apenas um pedaço de vidro. No entanto, ele foi processado usando uma técnica especial, portanto, era vidro com chumbo. Os entusiastas decidiram estudar ainda mais o broche e descobriram que parte dele era feita de ouro. Os especialistas afirmam que o broche data do século XIV. Seria ele o tesouro que todos estavam procurando?